Sejam bem-vindos ao nosso Papo Direto. Hoje vamos falar do ativo circulante, ativo não circulante. O que são isso? Essa linguagem. Ativo circulante, ativo não circulante, faz parte de uma linguagem técnica da contabilidade que representa no nosso balanço patrimonial. Mas o que elas significam? Vamos lá. Falando um pouco do ativo circulante. O ativo circulante, ele é todas as contas de movimento que ocorrem na variação da sua contabilidade para o giro operacional da sua empresa. Ou seja, no circulante, ele está o seu capital de giro circulante. É o local onde todas as suas contas elas estão girando. Girando a favor de quê? A favor de busca de resultado, a favor da busca da lucratividade, a favor da busca do objetivo estratégico da empresa. A conta circulante é a conta onde a gente tem que ter o maior cuidado. Por quê? Porque estamos falando do nosso capital de giro circulante a curto prazo. Mas o que é o curto prazo? Curto prazo é se eu estou hoje, em outubro, de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, mais 12 meses do ano seguinte, ou seja, 1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, este período é considerado curto prazo, é considerado o tempo para que gire dentro da empresa o seu capital circulante, ou seja, capital circulante líquido, que é a diferença entre o nosso ativo menos o nosso passivo. Esse capital circulante líquido, ele vai reinvestir dentro do seu circulante para fazer gerar mais resultado, mais lucratividade e assim sucessivamente. Então, o nosso ativo circulante, ele é primordial, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser analisado, porque faz parte do curto prazo. Quais seriam as contas que estão diretamente correlacionadas à tomada de decisão do gestor? Vamos lá. Lá no nosso circulante, a gente tem contas chamadas contas que têm a maior liquidez. Elas são as primeiras contas. O que quer dizer maior liquidez? Que ela se transforma rapidamente em recursos, em valores monetários. Quem são? A gente tem a primeira conta, caixa, temos os bancos, aplicação financeira, duplicata a receber, estoque e assim sucessivamente. Dessas 5 contas, vamos falar um pouco de cada uma em relação ao gestor. Caixa. O caixa, toda conta que toda movimentação vendida a dinheiro à vista, vai ao caixa. Toda retirada de caixa para fazer pagamento ou retirada de sócios sem ser acordada com o seu prolabore e sucessivamente, está mexendo no seu caixa. Toda decisão de prazo dado ao seu cliente na compra parcelada, os recebíveis planejado para cair no seu caixa também está dentro do seu caixa. Então, uma tomada de decisão de antecipar recebíveis que iriam cair no caixa no mês seguinte e está trazendo para cair neste caixa agora para cobrir despesas ou custos ou pagamentos, você está descapitalizando o seu caixa futuro. Então, são decisões que precisa ter cuidado. Banco. A conta banco do nosso balanço, ela tem que bater igualzinha com o seu extrato bancário no tempo que foi fechado o balanço. É a conciliação bancária. É necessário ser feito, porque
Às vezes contamos com alguns pagamentos ou passamos cheque e esses cheques não são compensados. E aí a gente olha lá no banco, vê um saldo positivo maior sobrando e tomamos decisão sem analisar se esse saldo ele realmente é real ou esse saldo está comprometido, porém ainda não foi executado porque não foi compensado a duplicata ou cheque ou vice-versa ou outras fontes que seja retirada diretamente do banco. Aplicação financeira, né? Seguindo a ordem, aplicação financeira. Toda retirada do nosso caixa, do nosso banco para aplicação financeira, ou seja, estamos descapitalizando no momento de caixa disponível e jogando para uma aplicação financeira. Se essa aplicação financeira tiver um prazo determinado, ela não pode ser mexida, senão ela vai perder seus rendimentos. Se a aplicação for aquela que desce e sobe simultaneamente, tá tranquilo, não tem a perda, lógico, mas não tem um impacto tão grande. Mas se eu tomar uma decisão de tirar um dinheiro, aplicar por um certo tempo determinado, eu tenho que ter fluxo de caixa para suportar esse período para não mexer nessa aplicação financeira que está no tempo determinado. Duplicata a receber. Toda venda a prazo vai para a nossa duplicata a receber. Então, o prazo que eu dou ao meu cliente, ele está lá na conta duplicata a receber. É um direito que eu tenho para receber este valor. No caixa é um bem. Eu tenho o meu dinheiro na minha mão. O banco é um direito. O meu dinheiro está sob controle e proteção do banco. Então, é um direito. Eu tenho o direito que tem na minha conta o valor monetário. Estoque, nosso bem. Aplicação, direito. Aplicação financeira, direito. Está no banco. O banco está tomando conta, mas o dinheiro é meu. É um direito. Duplicata a receber, direito. O cliente tem a obrigação de me pagar. Eu tenho direito sobre aquele valor, mas ainda não está comigo. Ainda não é um bem. Falamos agora do estoque. Estoque, ele vem desde o momento que você decide com o seu fornecedor aquisição ou do produto pronto ou da matéria-prima para formar o seu produto. Esse estoque ele tem um processo. Ele passa pelo processo da aquisição da matéria-prima, que vai para o estoque de mercadoria, de matéria-prima. Depois ele passa por um processo de retirada desse investimento para a produção do produto, que vai para o estoque de produto em elaboração. Depois ele vai para o processo de produto acabado, para passar pelo controle de qualidade, para passar pela avaliação e aprovação. Depois ele vai exatamente para o estoque final da mercadoria para a venda. Então, todos esses processos, cada um tem os seus custos, que são todos absorvidos no estoque. O estoque sempre tem que ser um estoque limpo, ajustado, mínimo e necessário. Quanto mais estoque eu estiver e o meu estoque estiver muito gordo, o giro dele for muito longo, você está levando a empresa a ter necessidade de capital de giro. Quando você está nesse período, você está tirando e colocando a empresa em ou necessidade de capital de giro. Não entendi. Vamos explicar um pouco melhor. Vamos. Ciclo operacional. O ciclo operacional é o tempo de retorno e de giro do nosso estoque, mais o tempo de retorno e de giro de nossas vendas. A soma deles é o meu ciclo operacional. Dessa soma, eu vou tirar o meu ciclo de pagamento de compra, que é o tempo que eu negociei com o meu comprador. No momento que eu comprei, até o primeiro momento que eu vou pagar o meu comprador. Esse tempo
médio de ciclo de pagamento. Tirando ele, eu tenho o meu ciclo financeiro. Esse ciclo financeiro, ele mostra a minha necessidade de capital de giro, que é nada mais o meu fluxo de caixa, também o meu ciclo financeiro. Se eu não tenho um fluxo de caixa compatível para suportar esse período, eu vou ter que buscar necessidade de capital de giro. Eu vou buscar onde? Eu vou buscar a terceiros, eu vou buscar em banco, eu vou negociar com fornecedor e aí sucessivamente. Eu vou buscar capital de terceiro. Ou eu vou buscar o recurso próprio, eu vou buscar com meus sócios, eu vou ter um aporte de capital, eu vou ter que colocar dinheiro na empresa. Ou até mesmo eu vou ter que buscar nos meus recebíveis, eu vou ter que antecipar meus recebíveis. Então, são decisões que podem prejudicar o seu ciclo operacional e o seu ciclo financeiro. Então, são cuidados que a gente precisa ter para não mexer no nosso capital de giro circulante. Aqui termina o nosso ativo circulante. Vamos agora falar do nosso ativo não circulante. Ativo não circulante também tem a sua importância. É aonde lá encontra-se os nossos ativos fixos. Também encontra lá o realizável a longo prazo. O que é o realizável a longo prazo? Todas as contas que estão no circulante e que ela ultrapassou o período de curto prazo, que a gente já conversamos, passou esse período, que é o ano do exercício, mais os 12 meses do exercício seguinte, até dezembro de 31 de dezembro de 2021, no caso de hoje, passou dessa data, ele está no longo prazo. Então, todas as operações e contas que estão no circulante, que fazem parte de estar no longo prazo, ela vai para a conta realizável a longo prazo. Lá no não circulante, fora esta conta, a gente tem uma conta chamada imobilizado. Nessa conta imobilizado, a gente tem investimento, imobilizado, intangível, e dentro dessas contas tem as suas naturezas específicas. Nessa parte do imobilizado, investimento, intangível, elas são contas que não vão vender, ela não vai ter uma variação com data prevista, com data determinada. Então, o que é que acontece? Dentro da linguagem contábil, ativo e passivo é a linguagem contábil. Dentro da linguagem de gestão, financiamento e investimento está. O financiamento vem do passivo. O investimento está no ativo. Dentro desse investimento, a gente tem exatamente as contas de longo prazo e as contas de curto prazo. No caso aqui, estamos falando ativo circulante, recebo já. Vou receber daqui a curto prazo. Já quando a gente fala do imobilizado, do investimento, do intangível, que está lá no meu ativo fixo, eu estou dizendo receber a perder de vista. Mas por que receber a perder de vista? Porque eles fazem parte do nosso ativo operacional fixo, que representa seus móveis, veículo, imóveis. Então, a marca, a patente, que é o intangível. Então, eles só vão ser variados, eles só vão ser alterados ou mexidos se houver a quebra da empresa, a falência da empresa, a venda da empresa ou a necessidade da empresa vender ativos fixos. Que às vezes a gente escuta aí, a empresa está vendendo ativos fixos. É exatamente isso. Quando a empresa precisa se capitalizar, e aí ela tem lá no meu ativo fixos imóveis que não fazem parte da atividade da empresa, que está alugado, que está arrendado, e aí eles decidem vender para capitalizar empresas em recursos monetários e investir dentro da empresa.
Ou quando a empresa está fechando e aí ela precisa vender todos os ativos fixos e aí vende imóveis e etc. Então, esse ativo não circulante, ele está composto por dois momentos. O realizável a longo prazo, que são contas que fazem parte também do nosso circulante, que eles estão no realizável porque ele está além do curto prazo, ele está no período de longo prazo, e cada ano que se passa, ele vai fazendo o giro, ele vai saindo do longo prazo e vai entrando no curto prazo, ele vai saindo do longo prazo e vai entrando no curto prazo. E aí tem esse giro entre longo e curto prazo, realizado no ativo não circulante. E dentro do ativo não circulante tem a outra conta que é conhecida como ativo fixo ou imobilizado, que lá dentro está esse daí a gente não tem o giro dele, ele é a perder de vista, porque só vai mexer nele no momento em que houver a necessidade de venda de ativos ou, no caso, como eu falei, falência, fechar e etc. A única variação que ocorre nessa conta são depreciações, amortizações, abatimentos, o que está acontecendo nesse movimento do ativo fixo é isso. Todas as contas. Veículo anualmente entra-se a depreciação anual do veículo. Maquinário, a mesma coisa. Por quê? Porque essa depreciação ela vai desvalorizando o valor patrimonial principal, ela vai depreciando este valor e quando chega a zero, o gestor tem a decisão de comprar um novo produto, um novo maquinário, um novo carro e colocar, porque ele já está 100% depreciado, ou reavaliar e relançar o valor atual que ele se encontra hoje no mercado, depois de sua depreciação totalmente. Então, são as únicas variações que mexem nesse ativo fixo. O mais importante do nosso ativo não circulante está no ativo fixo, com certeza, que é a estrutura para fazer a empresa ter a movimentação operacional, ok? Mas o ativo é realizável a longo prazo, onde que este ativo ele vai se tornar no futuro, quando ele entrar no curto prazo, lá no nosso ativo circulante. Que o ativo circulante é exatamente o nosso capital de giro circulante. Assim, terminamos basicamente um resumo muito rápido sobre nossas aulas que já postamos no YouTube, já colocamos lá, mais detalhadas sobre o tema ativo circulante, ativo não circulante, a introdução sobre a contabilidade. E o nosso papo direto hoje foi um resumo para explicar de uma forma mais rápida, prática e objetiva, de uma forma mais direta para vocês. Espero ter esclarecido nossas dúvidas em relação aos termos contábeis que se chama ativo, ativo circulante, ativo não circulante. Qual a importância deles para vocês, gestores e tomadores de decisões? Até o nosso próximo papo direto com o tema agora do lado do passivo. O que é o passivo? Vamos entender na próxima semana sobre passivo circulante e passivo não circulante. Nossas obrigações exigíveis, nossas obrigações não exigíveis, que é o nosso PL. Vamos entender o comportamento, a importância e o cuidado que precisamos ter do lado do nosso passivo. Seja bem-vindo ao nosso Papo Direto com a professora Márcia.